eu já especifiquei para gravar. Maravilha. Então, quando eu botar transmitir, ele já grava, entendeu? Vou começar a transmitir aqui. Ver como é que está o ingresso disso aí. Olá, boa noite. Tem gente entrando aí já. Boa noite, meu nome é Roberto Meirelles. Acredito que esteja dando para ver aí. É um dos fundadores do Instituto Rio Moda. Bem-vindos todos aí que estão entrando na sala já. Estamos com 8, 9, 11 pessoas. É bom que a porta é larga, entra muita gente ao mesmo tempo, né? É legal. Hoje a gente está aqui começando mais um webinar do Instituto Rio Moda. Esse aqui tem a particularidade de... Oi, Bárbara. Bárbara Freitas, boa noite. Esse webinar aqui tem a particularidade, assim como da semana passada, de fazer parte do programa especial de Branding Digital para Moda, que a gente está realizando aí desde junho, né? E o Eduardo Ribeiro, que está conosco aqui, é um dos palestrantes mentores e é um dos curadores também do programa especial de Branding Digital para Moda. Boa noite, Eduardo. E hoje a gente tem aí a felicidade de contar com a Denise Matos, que está conosco. Originalmente, esse webinar foi divulgado, né, como sendo o tema o mesmo, mas a gente ia trazer o André Nanitalo, da 100, mas o André, ontem à noite, foi, enfim, acometido aí de sintomas muito fortes do que pode ser Covid-19. Ele já fez o exame hoje de manhã, mas ele se sentiu inseguro para continuar, porque não sabia direito como a coisa ia evoluir. Realmente esse vírus é muito novo para todo mundo, né? Então ele chega, né, com os sintomas respiratórios e tal, mas ele chega com uma carga, né, de um peso, né, emocional assim muito forte. Então o André preferiu deixar para uma outra oportunidade, mas aí a Denise, que está conosco há muitos anos, já tivemos aí o prazer de contar com ela em muitos workshops e curso online enfim, então ela prontamente se dispôs a estar conosco. Denise, obrigado, né, pelo carinho que você tem com a gente, né, e pelo seu tempo. Muito bom. São 10 anos de trabalho em conjunto, né? Uma história já. Pelo Um menos casamento, 10, né, Roberto? Você tem com a gente quase tanto tempo quanto você ficou em algumas das marcas em que você trabalhou, né? Que não foram nem tantas, né? Porque você ficou muito tempo. Verdade. Pois é. Muito prazer muito estar bom, fazendo parte desse projeto e sempre grata aí pela oportunidade de poder contribuir para tantos profissionais que, assim como a gente, está se ressignificando. Isso mesmo. Bacana. Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui para ele não ficar apitando enquanto a gente está aqui no bate-papo. Bom, eu queria fazer o seguinte, antes de passar a palavra aí para o Eduardo e para a Denise, eu queria combinar algumas coisas com os participantes aqui. Oi, Paula. Paula Robert, bacana. Que bom que você está aí. Bem-vinda. Queria combinar algumas coisas. Vamos usar o bate-papo aí livremente, né? Assim, tanto quanto vocês quiserem. Inclusive, depois a gente até tem como salvar o bate-papo, né? Para recuperar alguns comentários. Quando vocês acionarem o bate-papo, imagino que boa parte de vocês já conheçam, mas eu estou aqui só reforçando, vocês podem comandar de mandar a mensagem para todo mundo ou só para os palestrantes, né? Ou até mesmo no privado, então fiquem à vontade aí para usar esse botão de controle. Eu queria pedir que vocês usassem para fazer perguntas o campo de perguntas e respostas que deve estar aparecendo para vocês aí com QIA, na forma de 2 balõezinhos, por um motivo simples. No campo de perguntas e respostas, a gente consegue administrar melhor quem está perguntando. E se botar pergunta lá no bate-papo, a pergunta vai subindo, né? E a gente pode perdê-la de vista. Então, vamos usar bate-papo para comentários e vamos usar perguntas e respostas para fazer as perguntas. Outra vantagem, quem fizer pergunta lá no Perguntas e Respostas, se por acaso não der tempo de responder no período aí de 1 hora que a gente destinou para o webinar, a gente consegue responder depois, porque a gente tem a direção de todos vocês, então fica aqui o nosso compromisso de responder posteriormente as perguntas que eventualmente não forem respondidas aqui durante essa hora que a gente vai ter com a Denise. Tá? E para a gente ter uma noção assim, de como é que está o grupo, eu vou aqui projetar rapidamente algumas enquetes,
muito rápidas que vocês podem visualizar agora, deve estar aparecendo para vocês. E a primeira enquete seria para a gente ter uma ideia de onde está vindo a audiência de hoje. Tá? De que parte do Brasil, ou se de fora do Brasil, ou se do meio do oceano também. Pode ser que alguém esteja viajando, sabe lá, né? Usando a rede Wi-Fi do avião, né? Hoje em dia isso é possível, né? Bacana, muita gente do Nordeste, do Sudeste, excelente. É muito fácil marcar aí. Tá? Eu também liberei para os palestrantes, o Eduardo e para a Denise marcarem. Bacana. Eu vou encerrar a enquete agora e publicar o resultado para vocês verem como é fácil. Tá? Então, a gente tem um grupo aí, 70% vindo do Sudeste e outros 30% do Nordeste. Muito bom, bacana. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou fazer uma segunda pergunta agora. Essa segunda pergunta é com relação ao horário desse nosso encontro. O horário está ok para vocês? É cedo demais? É tarde demais? Como é que bate a questão do horário aí? Muito bom. Vou encerrar aqui. Parece que a gente acertou no horário, né? Porque todo mundo diz que está bacana. Muito bom, legal. 7h30 me parece, às vezes, meio cedo, né? Mas para muita gente é o ideal. A gente, às vezes, faz às 9h da noite e vem muita gente que já acabou de botar filho para dormir, de jantar e por aí vai, né? Ok, bacana. Vamos fazer uma terceira enquete com relação ao programa especial de Branding Digital para Moda, que, enfim, é o ambiente em que a gente está realizando esse webinar. Ele, inclusive, é uma resposta aí a muitos participantes do programa que vêm pedindo mais momentos online, né, mais momentos ao vivo, né, coisa que não havia sido prevista no primeiro momento, mas a gente está conseguindo ajustar a partir daí. Muita gente se inscreveu no módulo gratuito, né, o que é ótimo também, por uma forma que a gente tem de disponibilizar conteúdo especial para mais gente. Inclusive, esse webinar vai ficar gravado como conteúdo especial lá no módulo gratuito. Tá? A gente tem feito isso com os webinários gravados, ou realizados agora, depois que a gente começou o programa. Né? Então, eu vou encerrar a enquete aqui e vou compartilhar os resultados com vocês. Tá? Beleza, muito bom. E aí, para fechar essas nossas enquetes iniciais, eu vou fazer uma quarta e última enquete sobre a Emiloures. Aí vou dar 2 minutinhos, aí 1 minutinho para vocês ajudarem a gente a ter uma noção de como é que o grupo presente se coloca aí diante da Emiloures, que é uma empresa que vai ser, enfim, né, um bocado mais contada aqui nesse nosso encontro de hoje. Tá? Bom, vou encerrar a enquete aqui para a gente ter uma ideia. Bacana. Acho que temos um grupo bem dividido, né, aí, entre aqueles que conhecem e aqueles que conhecem menos. Redes sociais aparece forte aí. O site outros. Né, muita gente aí preencheu outros. Então é isso, Denise. Temos aí um grupo que conhece, mais um grupo que conhece menos, e vai ser bom porque hoje todo mundo vai conhecer um bocado mais. Né? Ótimo. Deixa eu interromper aqui. E, enfim, com o meu agradecimento mais uma vez, vou passar para o Eduardo, né, que vai conduzir aí o bate-papo com a Denise. Estou por aqui com vocês. Eu vou fechar a câmera um minutinho, mas eu estou com vocês. Tá? Bem-vindos aí mais uma vez. Legal, Roberto. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo que está presente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, né, por separar essa 1 horinha para ver. E antes de começar a falar do assunto propriamente dito, eu quero agradecer mais uma vez a Denise, né, por ter, até pela prontidão. Né? Eu comentei com a Denise que a gente tem ainda planejado vários webinários, né, no âmbito do programa especial de Branding Digital para Moda.
E a gente já tinha falado da Denise, vamos trazer a Denise, vamos trazer a Denise. E aí acabou que ontem, quando a gente foi informado pelo André, que graças a Deus está passando bem, né, mas está enfrentando essa situação e vai voltar, né, vai ter algum outro webinário. E quando ele avisou, foi até engraçado que quando ele me avisou, eu liguei para o Roberto, falei, Roberto, pode falar? O Roberto falou, eu tô aqui, eu tô pedalando. Eu falei, Roberto, então não cai da bicicleta não, deixa eu te contar o que aconteceu. E aí a gente falou assim, não, vamos ver. E aí ele, 2 minutos depois, 1 minuto depois, falou, o que você acha de chamar a Denise? Eu falei, se ela topar é maravilhoso, porque a Denise, eu conheço a Denise há muitos anos, né, Denise? Não vamos falar de quantos anos não, porque é deselegante, né, falar quantos anos, mas eu conheço a Denise há muitos anos. É super importante falar da nossa relação de uma década. Desde quando eu entrei na Farm, quando você entrou também com a sua empresa para nos assessorar no CRM. Foi uma conexão tão interessante, né? Ambos cresceram e desenvolveram muito esse business juntos, né? Muito bom. Com certeza. E Denise, eu acho que é uma dos grandes nomes aí do varejo e do atacado brasileiro, né? Tem muita bagagem. E como eu conheço há muito tempo, né? Então eu falei, Roberto, se ela topar, para mim está excelente, porque a gente, né, no Instituto Remoto, a gente gosta de fazer as coisas com planejamento, com antecedência, mas nada derruba a gente, né? Então eu acho que vai ser maravilhoso, acho que a gente tem muito, né, para ouvir da Denise. Então eu vou falar um pouquinho do tema, vou gastar aqui uns 3 minutinhos no máximo, e depois vou passar a palavra para a Denise, e que na verdade, a grande convidada e a grande fonte de conhecimento hoje, né? Mas o Programa Especial de Branding Digital, ele tem várias linhas de conteúdo, né? Todos eles que envolvem essa questão do branding digital. E eu fiquei responsável por acompanhar uma linha de conteúdo e fomentar uma linha de conteúdo, que é o futuro do branding, né? Para onde vai o branding de moda nos próximos 10 anos, né? E num grande desafio, porque a gente está passando num ano que é um ano totalmente disruptivo, né? Mas uma coisa que para mim está muito certa, sem querer parecer apenas, né, futurologia, mas porque na verdade é o futuro que já está no presente hoje em dia, é que o branding, ele cada vez menos deixa de ser uma mensagem, né, bonita que a marca quer passar para fora, e cada vez mais ele passa a ser uma verdade, né? Então, a gente está usando muito no Programa Especial de Branding Digital o termo Verum Branding, né? E Omni Branding, né? Porque a gente escuta muito falar de Omnichannel, né? Então, esse prefixo do Omni Branding e do Verum Branding, eu acho que ele explica bem a essência do que o que já é e o que cada vez mais vai ser, que é o branding verdadeiro, né? Então, antigamente as marcas, né, elas tinham um poder maior sobre a narrativa, né? Então, uma grande empresa, ela conseguia criar um plano de branding, um plano de marketing com branding, e ela dirigia essa narrativa através do controle dos grandes meios de massa, né, de mídias de massa, botava propaganda, e aí ela estava dirigindo aquela narrativa. Hoje em dia é cada vez mais difícil dirigir a narrativa em relação a branding, né? Então, por isso você precisa ser verdadeiro, porque aquilo que você esconde dentro da empresa hoje muito facilmente transborda, né? E a brincadeira que a gente faz, né? Se você não tem coragem de contar o que você realmente é, o que você realmente pensa, então muda o que você realmente é e o que você realmente pensa, porque não dá mais para criar um personagem, né? No caso da marca, criar um branding diferente. Então é o branding verdadeiro e o branding 360 de todos os canais e de todos os locais que pode ser, né? Não existe um branding para fora e um branding para dentro mais. Não existe você respeitar, por exemplo, a diversidade do seu cliente para fora, e quando você olhar para dentro da empresa, você não respeitar e não ter essa diversidade, né? Então, o branding, esse é o grande futuro, né, que eu acredito, que ele não tem canal, né, ele é multicanal, e ele não tem mais uma gestão da narrativa, né? É a verdade que faz essa gestão da narrativa. E aí, dentro desse guarda-chuva, a ideia é a gente hoje conversar com a Denise para ela trazer essa bagagem enorme que ela tem. Então, falar da Amy Loures, que hoje é onde a Denise está atuando, mas a Denise já passou por Farm, né? Já passou pelo Grupo Restock. Então, assim, tem muita bagagem mesmo. E a gente poder ouvir tudo isso dela, né?
E aí, como o Roberto falou, esse webinar depois ele fica gravado e disponível no módulo gratuito do Programa Especial de Branding Digital. Então, quem quiser se inscreve sem pagar nada e tem acesso a esse módulo. E adicionalmente a isso, depois a gente vai fazer uma análise de tudo que foi dito, de todas as perguntas que foram feitas, e aí a gente gera um material, um artigo, que aí esse sim fica disponível na área exclusiva, que eu super convido vocês a participarem, porque é incrível, assim, é muita gente boa falando muita coisa super interessante, né? Então, Denise, eu não vou nem te apresentar, eu vou, na verdade, passar essa bola para você. E eu queria começar exatamente com essa pergunta. Assim, quem é Denise Matos na fila do pão? Pode falar. Obrigada, Edu. Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez aí pelo convite. Que bom que foi tão rápido, assim, inesperado, né? Porque eu sei que vocês estavam aí cotando meu nome aí mais à frente, mas foi uma delícia. E eu falo que tudo que acontece naturalmente é conexão positiva. Então, me sinto muito feliz e honrada por estar substituindo o André. Espero que esses convidados que estão aí participando e nos ouvindo, que saiam daqui tão satisfeitos quanto seria com o André. Então, para quem não me conhece, eu sou Denise Matos, muito prazer de estar aqui com vocês e, de alguma forma, fazer essa conexão de transferência das minhas horas de voo com todos vocês, nesse momento que a gente está vivendo todo dia uma experiência nova, cada vez mais volátil, porque a gente fica imbuído, né, de não saber até quanto tempo esse novo normal, sim, e que com hábitos ainda que a gente precisa exercitar todos os dias para que esses hábitos sejam novos, porque senão a gente volta aos velhos hábitos, né? E aí os velhos hábitos apenas com álcool em gel e máscara e não vale. Então, é um momento que todos nós estamos assim permanentemente. Eu acredito que eu faço muito esse exercício diário e creio que todos aqui também em busca de uma informação, ouvir aquilo que a gente já sabe, mas ser tocado de outra forma. Então, eu vim aí do Grupo Soma durante quase 20 anos, foram 18 anos do Grupo Soma, sendo 11 anos de Animale, e depois mais 6 anos de Farm, quase 7 anos de Farm, quando eu fui convidada para morar em São Paulo, assumir a diretoria de operações da Restock, que, para quem não sabe, é a Lelise, a Bobô, Rosa Chá, Dudalina, e foi um desafio muito grande. Eu confesso sinceramente que eu passei pelo processo seletivo, mas sem muita intenção de realmente passar, e quando aquilo tudo aconteceu, eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu falei, caramba, eu vou voltar de férias, vou pedir demissão do Grupo Soma, que é a minha vida, né? E aí a ficha caiu, mas eu senti que era o meu momento de ir. Foi bastante difícil esse meu desligamento com a Farm. Eu estava no melhor momento da Farm. Para quem não sabe, eu não era só diretora da Farm, mas sim também da Fábula e da Foxton, quando veio com a fusão. Então, foi um momento aí muito especial que eu vivi com as 3 marcas diretamente e no Grupo Restock com 4 marcas. E ali foi uma grande... Eu falei que eu fiz um intensivão durante 1 ano e 2 meses, que foi assim um furacão, né? Onde eu aprendi muito sobre planejamento de produto, não no sentido de planejar esmiuçado, mas de um todo do produto. A gente montou toda a estratégia, tá, da marca, o planejamento estratégico de uma marca que, por incrível que pareça, uma marca grande como a Restock, né? Um grupo enorme, renomado. Quando eu fui, era o número 1 do Brasil em termos de moda, segmento até mais luxo. Não tinha um planejamento estratégico da marca e eu entrei justamente junto com o presidente da empresa para refazer isso e dar valor a pessoas, né? E aí, pelo mesmo motivo, eu saí. Porque quando tudo isso estava encaminhado, de repente, o CEO saiu da empresa, né, o presidente, justamente pelos valores dele que não estava de acordo, de gente ali no centro de tudo, e foi quando realmente aquilo tudo desabou, né, e a vida seguiu ali com a mesma direção do propósito realmente do investidor, que atua diretamente na gestão de todas as marcas, e foi que eu resolvi voltar para o Rio, montar minha consultoria.
e fui muito bem sucedida, peguei marcas importantes e variadas, como a Bobô, como a Patibô, desculpa, a Patrícia Bonaldi, eu tive a oportunidade de estar com eles há um bom tempo, fazendo Rio e São Paulo, com outros segmentos de marca, como o Sonho dos Pés, como a Volner, que como eu sou multitarefeira, apareceu a Volner na minha vida, que eu abri mão até da Patibô para estar na Volner, que foi uma escolha de uma marca carioca que estava passando por um momento bem delicado, desafiador, como muitas marcas hoje estão, e eu falo que o case antecipado que eu vivi e vivo dentro da Volner me ajudou muito a passar por essa crise, a todos nós que estamos ali na linha de frente da marca. E há 1 ano e meio também entrei na sociedade com a Marina, né, que é a fundadora da Amy Loures, porque ela estava no momento também de parar com a marca caso ela não conseguisse ali uma sociedade, um investidor, de uma forma que pudesse tocar o business da marca, né? Justamente a gestão de valores da marca, a gestão estratégica. Então, precisava de uma profissional sênior nessa gestão, a nível mesmo de mercado robusto, porque ela não conseguia mais. A Marina é muito criativa no produto, mas é aquilo que a gente sempre sabe, né? Quem é o fundador de uma marca, ele não pode nem deve tomar conta de tudo, e quando ela se viu, a marca já estava desmoronando e ela não conseguindo mais ser feliz ali, até que a gente deu match, a gente se conheceu, ela me procurou, até pelo meu nome no mercado, e eu falei, Marina, eu sou envolvida com um monte de coisa, eu sou multitarefeira, como é que eu vou me associar a uma marca? E aí eu me apaixonei pelos valores dela, pelos propósitos da Marina. A gente tem muito a ver como pessoa, como ser humano. Eu falo que assim, há quase 2 anos que a gente está nessa conexão, que eu sou muito feliz e grata pelo universo ter nos conectado, porque a gente refez, a gente começou do zero, tá? E foi quando a gente... eu falo que foi tudo para o chão para levantar de novo. E eu digo que a Amy Loures é um case hoje de todos esses desafios, né? E eu falo que sobre a marca, nós somos uma marca de acessório que se preocupa demais com o meio ambiente, e a gente desenhou isso desde a minha entrada. A primeira coisa que eu fiz foi um planejamento estratégico com ela, justamente para entender toda a equipe, para entender se a equipe realmente estava de acordo com os nossos valores, e falo que assim, pessoas realmente são o centro de tudo para tocar uma marca. E, com isso, a nossa marca hoje, a gente tem claramente todos os pontos dela com os nossos colaboradores, porque a gente se preocupa com o meio ambiente, a gente valoriza a força da alma feminina, isso está muito claro para todos os consumidores e parceiros que tem esse olhar aí da Amy Loures, como vocês estão vendo, né? Desejamos estar presente em todos os momentos da mulher, contribuir com as relações honestas, porque a gente preza pela transparência e empatia, fazer mais com menos, ressignificamos todo o nosso espaço. A Amy Loures tinha 2 andares de escritório, a gente modificou para... Hoje a gente tem uma sala linda, toda bem montada, de 35 metros quadrados, a gente não precisa mais que isso, com esse novo normal. Então, hoje a gente tem aí os nossos custos bem minimizados para poder a gente conseguir continuar crescendo e ficar positivo, né? Que eu falo que o EBITDA é que tem que fechar a conta, né? Então, a gente inteligentemente refez todos os nossos propósitos para a gente, nesse momento, seguir, né? E pessoas estão em primeiro lugar para a gente, temos paixão pelo que fazemos, temos uma responsabilidade afetiva e pessoal socialmente muito grande em todos nós, tá? Não só eu e a Marina como donas da marca, mas todo o nosso grupo, tá? que trabalha de alguma forma conosco, os nossos colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros e consultores, e pensamos no coletivo, porque somos uma marca positiva, tá? E o nosso propósito é se conectar a pessoas no sentido de ajudar pessoas no crescimento profissional, na autoestima, colaborar com o meio ambiente, porque a gente acredita que
quando você respeita o meio ambiente, em primeiro lugar, você não precisa ser uma marca 100% sustentável, mas o pouco que você faz preocupado com o planeta já é o suficiente, muito para você ir desenvolvendo suas estratégias a cada dia e cada ano. Então, essa é a marca Amy Loures. Para quem não sabe também, eu sou escritora. Muito obrigada, Eduardo, pela demonstração da nossa imagem, que, para quem não conhece, depois eu convido a entrar lá na nossa rede social, nosso Instagram, né? E também sou autora do livro A Chave da Partida, que foi uma missão minha de poder colaborar e transferir mais o meu aprendizado dessas minhas horas de voo. Afinal de contas, são uma soma de varejo de 35 anos de varejo. Eu nasci no varejo, passei por todas as etapas e falo que eu tenho muito orgulho desse livro, porque esse livro vendeu quase 1000 exemplares sem eu ter feito nenhum material, sem ter feito nenhum investimento para venda. Foi orgânico. Então, eu fico muito feliz de ter tido o resultado desse livro. Há 3 anos eu escrevi esse livro, onde aqui eu coloquei as necessidades de empresas a terem responsabilidade social para ser uma empresa ética, transparente, preocupada com a sustentabilidade. Olha que há 3 anos atrás, isso aqui, tem todo o conteúdo aqui. Quem quiser saber um pouco mais da Denise, um pouquinho da minha história, está aqui, minhas horas de voo, e poder colaborar aí para quem está iniciando o seu negócio ou para quem está querendo sobreviver no seu negócio. É isso, Edu. Muito legal, Denise. Tem um comentário, já apareceu aqui um comentário da Roberta Colatino dizendo um livro maravilhoso, ela tem. Então, fica a recomendação para todo mundo. E quando você falou da Volner também, a gente tem um participante aqui que é um participante que a gente conhece, né, que é o Giulini, CEO da Volner, também está acompanhando a gente. É o CEO da Volner. O Giulini, um grande beijo para você. O Giulini é um garoto, é uma geração aí igual a você, Eduardo, que eu tenho o maior prazer em estar conectada com essa galera. O Giulini, eu tenho muito orgulho de falar dele, porque ele começou, também conheci o Giulini na Farm, quando eu era diretora da Farm, ele era de uma outra empresa, de um grupo também de consultoria que veio prestar a fusão da Foxton na Farm, né, dentro do grupo Some, como eu era diretora da Foxton, o Giulini veio também e a gente teve a oportunidade de se conhecer ali. E o Giulini hoje é o nosso CEO lá da Volner, onde eu tenho o maior prazer de estar trocando experiências com ele. Eu falo que é um aprendizado, ele aprende comigo, eu aprendo com ele. E assim, muito grata aí pela participação dele. Muito legal, Denise. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a esse desafio que você acabou passando mais de uma vez por ele, né, que é o desafio de entrar numa marca que ela já está, de certa forma, estabelecida. Né? Então, você contou a história da Amy Loures, que estava num momento até, né, de se questionar, né? E lá na Restock aconteceu a mesma coisa. E contar um pouquinho assim, para a gente como é que é esse desafio de reposicionar a marca, assim, de descobrir, né, qual é a essência, né? Porque uma das perguntas que eu tinha para te fazer assim, por que Amy Loures, por exemplo, né? Seguindo o que o Simon Sinek fala, né? A gente deve começar respondendo as coisas pelo why, né? Então, por que Amy Loures? Você acabou já respondendo, falando dos valores dela, mas como é que é esse desafio de pegar uma marca que já está estabelecida e aí entender o que é o DNA dela e transformar esse DNA em atitude, em ação? Como é que é isso? Conta pra gente. Isso aí. Primeiro, boa pergunta, Eduardo. Primeiro lugar, são coisas simples que a gente pensa que é uma mágica, quase um milagre para fazer, e a gente fica todo dia assim, mas qual é o milagre? Né? O milagre é um sentido só. Exatamente esse, fazer sentido. Portanto, quando a gente se conecta a qualquer propósito que a gente assume estar, eu digo que é uma escolha, não existe o certo e errado. Na minha vida, eu não julgo certo e errado nunca, são escolhas e consequências delas, né? E por isso que eu digo, o propósito em suas escolhas é você se perguntar, é por isso que é o porquê. Por que eu estou escolhendo, tá, estar ali, naquele propósito, naquele desafio, naquela empresa, naquela marca, em qualquer coisa que eu me proponho a fazer? Tá? E se o seu coração está nisso, e se aquilo que você se propõe a fazer está de acordo com o que você sente, o que você é, com a sua verdade. Primeiro lugar, propósito. Tá? Pense sempre, se pergunte o porquê.
porque isso, eu falo do Simon Sinek, você colocou muito bem, eu sou fã dele na Farm, eu passava vários vídeos dele em convenção, eu lembro que eu fiz um no Lagoon, a gente botou um telão com ele, tá, falando exatamente isso, porque ele é um estudioso dos best-sellers de sucesso no mundo, né? E ele é um cara que eu aconselho as pessoas procurarem, pesquisarem mais sobre as considerações dele, que para mim é tudo a ver comigo, tá? Com o que eu também sinto. E os propósitos estão em primeiro lugar. Se conectou, deu match, seu coração está sentindo aquilo, a tua intuição, vai, cara, agora arruma a casa. Por exemplo, dentro da Amy Loures, quando eu tive essa conexão com a Marina e a gente fez a nossa sociedade, a partir daí, é meu e dela, e somos nós duas, e a gente desenhou como a gente queria a nossa marca, a gente começou a arrumar a nossa casa dentro. Ver quem ali era aderente com os nossos valores, tá? Quem era aderente com o DNA da marca, porque eu falo que o corpo e a personalidade é igual à alma. E quando você faz essa conexão, você tem que ver o corpo e a personalidade. Tem a ver? É igual à alma? Se não é, a gente tem que substituir sim. E nada demais, não tem errado nem certo, são apenas escolhas para aquele caminho, para você trilhar aquela jornada. E digo a você, Eduardo, o Giuline está aí como testemunha, em todas as empresas que eu passei, tá? O Giuline está como testemunha, porque na Avon ele viveu isso comigo. Eu mudei a equipe e deixei a equipe de acordo com os valores do que a gente ia seguir. Eu sempre falo de sonho grande. Isso eu aprendi com o meu mestre Roberto Jataí, né, que é o presidente do Grupo Soma, o qual eu tive horas de voos com ele, não podia ser diferente. A gente tem uma conexão muito grande de respeito, de parceria até hoje de trabalho, a gente se fala e se conecta. Então, eu aprendi isso muito com ele, de ter foco e saber o que a gente quer para seguir. Então, Eduardo, em primeiro lugar, os colaboradores, tá? Eles têm que reconhecer a sua importância, que eu falo que é a autorresponsabilidade. Ainda mais na pandemia, nesse novo normal que vai se perpetuar. Você trabalha de casa, eu trabalho de casa, todos trabalham de casa. E eles precisam saber quais são suas entregas, bem como suas competências também e habilidades envolvidos nesse processo de trabalho. Ou seja, eles são dedicados e desejam fazer cada vez melhor. Quando você tem uma equipe conectada a esses valores, vai fluir, cara, porque você tem um time. E é um time que leva a fazer tudo, são os artilheiros. Então, assim, a empresa depende, sim, dos seus colaboradores nessa parte de liderança linear, querendo tanto quanto o CEO, tanto quanto os sócios da empresa. Então, para mim, esse é o maior desejo e segredo para você ter êxito em tudo que você se propõe. Muito legal, Denise. Eu estou terminando de ler o livro Sapiens, né, do Harari, e ele falou uma coisa que é muito interessante. Você não precisa concordar com ele 100%, mas ele conta ele dá vários socos no nosso estômago, né? E ele fala o seguinte: as empresas, né, nada mais são do que uma ficção que nós criamos, né? Então, a Amy Loures existe através das pessoas, a Farm existe através das pessoas, né? Então, realmente não faz sentido você falar de branding, de marketing, sem falar de pessoas, né? E interessante você falar, de começar por aí, eu acho que faz todo sentido, né? E deixa eu te perguntar também como é que foi para a Amy Loures, assim, como é que está sendo, como é que foi esse baque, né, da pandemia, que, enfim, a Amy Loures hoje não tem loja física própria, mas está em mais de 200 pontos de venda, né, físicos de marcas. E aí, como é que foi assim, de repente... Temos, né, o nosso canal digital. Tem o site, né? Mas quais foram, para você, assim, quais foram os desafios e quais estão sendo ainda os desafios, né, quando estourou essa coisa de pandemia, de loja fechada, das pessoas não saindo? E mais ainda, assim, qual é a posição, né, de uma marca feminina e de acessórios nesse momento? Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Então, ótima pergunta. Inclusive, eu quero dizer que o corpo e a personalidade que vira alma é o DNA da marca. Todos nós somos. Então, reconhecer o público-alvo e se comunicar de forma transparente e aberta com ele, tá? Para mim, é o início de tudo isso aí. Porque, principalmente hoje, quem não tinha se preparado para se comunicar com o consumidor no digital de forma transparente e verdadeira, ou seja, fazer com que esse
esse consumidor ele seja um processo colaborativo para a sua marca, você está ali aberto para ouvir, interagir com ele. Quem não fez isso teve que fazer isso correndo, né, Eduardo? Você sabe bem disso aí, que muitos não tinham, na pandemia, nenhum digital, ou que tinham digital que era vendia muito menos. Enfim, e tudo isso trouxe aí um novo normal rápido, onde todo mundo teve que se adaptar a isso. E digo que, falando assim da Amy Loures, e até mesmo das marcas, porque eu tenho aí também uma franquia da MyLash em Niterói e Caraí que eu trouxe, que só tinha no Rio e São Paulo. Então, eu sou multitarefeira, assim como tem a Vonner ainda conectada em ajudar também como consultoria. E digo a você que, pela Amy Loures, mas é um reflexo do sucesso das marcas, né? Porque, como eu já passei muitas marcas grandes que vivem isso, eu trouxe isso para o meu dia a dia. Dentro da Amy Loures, a gente fez já se preparar com planejamento estratégico, ou seja, sua marca precisa estar posicionada e claramente para onde ela quer seguir, com quem ela quer se comunicar, né? E como ela vai se comunicar. Então, aquele o porquê, o como, quem, isso tem, esse método tem que existir, ser claro para se seguir. É a rota. Se você tem a rota clara para você seguir, esse parece um óbvio, mas não é, Eduardo. Como eu te falei, eu vim de empresas grandes que, como se falar da primeiro grupo de moda que não tinha um planejamento estratégico da marca, que a gente desenvolveu para fazer. Então, são tiros para todos os lados, fica sem rota, né? E a gente precisa ter um segmento. Esse é o ponto de partida. Planejamento estratégico correto ali, que vale até a revisita do seu branding, como você está. Então, nesse momento de pandemia, a gente fez um co-branding muito rápido. Eu e a Marina, o ano passado, quando eu entrei, a gente ressignificou a marca, a gente colocou os pontos que a gente queria trabalhar. Se a gente é uma marca que valoriza, né, o meio ambiente, a gente tinha que ter produtos recicláveis, produtos com resíduos do próprio material, porque quem não sabe, acessório usa materiais muito poluentes ao universo, né? Como a resina, como o metal. Então, a gente hoje trabalha esse lixo do metal de volta, né? Inclusive, esse brinco que eu estou é um brinco de resíduos, e isso é importante, você estar conectado a esses detalhes da sua marca. Você pode fazer com simplicidade, você pode tangir os seus valores naquilo que você quer representar. Então, ser de verdade, ser uma marca que expressa respeito ao consumidor, tanto na alegria quanto na tristeza, porque na gestão de crise também é importante se transmitir essa transparência. Eu penso que quem está nos ouvindo, a melhor maneira de ser bem-sucedido no seu negócio é ser transparente, ético e praticar essa empatia, né? Ou seja, não fazer com esse consumidor aquilo que você não gostaria que fizesse com você como cliente. Então, quando a gente se coloca no lugar, a gente entende todo esse universo de forma fácil. E eu digo que são coisas simples que realmente colocam a gente no centro para tocar, né? E penso também que tudo muda, mas a única coisa que não vai mudar é o consumidor que está no centro de tudo. Então, dialogar constantemente com ele para entender e como corresponder melhor às suas expectativas, para mim é esse caminho. E falando da Amy Loures no digital, como todas as marcas que já tinham seu digital, triplicou o volume de vendas nesse período, porque a gente só tinha esse canal para vendas, né? Quando eu me associei com a Marina, a gente abriu um espaço numa sala em Caraí, porque a gente tinha um espaço no nosso escritório e começou a ter um movimento, a gente abriu. Mas na pandemia a gente fechou esse espaço, a gente entendeu que a gente não precisava, porque há quanto tempo mais vai levar para a gente ter esse distanciamento? Então a gente entregou a sala. Eu prontamente fiz o meu atacado pedido no digital, fomos a primeira marca do Brasil a fazer no digital, tanto que o evento do Veste Rio, que estava fazendo um piloto e nos convidou, né, convidou a Amy Loures para participar desse evento. A Vogue está sempre nos prestigiando, porque é muito fã assim, da nossa marca, da nossa experiência, e a gente já tinha feito isso. Então, fomos convidados ainda assim, porque já vivíamos essa experiência que para eles estava sendo nova. Então, foi mais uma disrupção
tá? Eu falo que precisa de coragem e ousadia. E hoje a gente está sustentando aí, no meio da pandemia, a marca com sucesso do pedido no Salão Digital. Inclusive, amanhã vai acontecer o nosso terceiro evento de Salão Digital, que a gente vende para 200 clientes ativos no Brasil. Então, é uma marca que tem uma expressão muito grande no seu valor como produto, mas principalmente como alma, né? Eu acho que as pessoas se conectam à marca e sentem isso, e é mais do que o produto. Não dá para ser mais ver um branding do que isso, né, Denise? A gente não combinou a fala, não, mas é exatamente isso. Deixa eu trazer uma pergunta. A Aline Borges fez uma pergunta interessante aqui no Perguntas e Respostas. Ela pergunta o seguinte: o que nesse momento muda em termos de branding? E existe um novo branding? Você acha que o fato do o mundo estar se ressignificando, isso também muda o branding para um branding diferente do que ele era antes? Eu penso que o brand está sempre em mutação. Está sempre. Nada engessado. Principalmente o branding da sua marca. Por exemplo, tem que ser volátil no sentido de você analisar e ver o posicionamento da sua marca no sentido da sua alma. Quando eu falo o corpo e a personalidade, uma coisa não muda na gente, que é a nossa personalidade. Mas o nosso corpo, ele está em processo de melhorias, de mutação, seja como ele for. Então, o branding, ele precisa ser mutante, porque ele precisa se integrar de acordo com o que eu sou, dentro do propósito da minha marca, o que o mundo está vivendo. E, de alguma forma, expressar isso. Por exemplo, a Amy Loures, antes de eu entrar, era só um desejo da Marina querer, de alguma forma, ser sustentável, contribuir ao meio ambiente. Porém, quando eu entrei, a gente fez isso acontecer, né? Porque isso também é intrínseco, está aqui no meu livro, né? Essa responsabilidade que a gente tem que ter com o meio ambiente. E aí a gente fez isso acontecer. Então, isso é uma mudança no branding, né? É um co-branding. Então, ele tem que ser adaptável sempre, mas a única coisa que não pode mudar no branding é o seu valor, a sua personalidade, né? Esse não muda. Mas os detalhes sempre. Legal, Denise. Você falou uma coisa da crise, né? E uma coisa que eu sempre me preocupo no branding é o seguinte: o branding, né, é a marca se posicionando, né, segundo a nossa crença aqui, né, com verdade, né, perante as pessoas, né? Mas isso não quer dizer que a marca vai acertar sempre, né? Então, às vezes, a gente tem algumas marcas que elas têm tanto medo de errar que ela não se posiciona, e aí também é ruim, ou tem marcas que se posicionam e às vezes cometem um erro, né? Então, isso pode desencadear uma crise de imagem, né? E quando eu falo cometer um erro, não é porque foi deliberado, exemplo, pode acontecer alguma coisa e isso gera uma crise de imagem. Como é que lida com crise de imagem na marca de moda, no mercado de moda? Eu falo que sempre são escolhas e consequências. Eu não utilizo a palavra erro, porque tudo é um aprendizado. E a gente aprende demais com os erros. Então, eles fazem parte desse processo evolutivo, né, Edu? Então, vou dar um exemplo até vivido pela Farm, quando eu era diretora da Farm, falando de um erro, né? A gente, vamos lá, um de procrastinar e o outro de ter feito uma escolha e ter sido errado e ter voltado atrás. Vou falar. Quando a gente estava tentando ressignificar o produto, tá? Entrou uma nova estilista na equipe, onde ela entendeu que a gente precisava, a marca precisava ter produto desejo mais caro, um ticket médio mais caro. Então, a gente fez mochilas handmade maravilhosas, bordadas, os jeans, os shorts maravilhosos, bordados, porém, todos caríssimos, em torno de R$900. Então, um ticket médio, que era de R$150 na época, ele crescer com esses produtos e virar um ticket médio de 300, aquilo realmente foi um momento de escolha e que nós não colhemos os frutos que a gente desejava, tá? E aí os produtos também eles ficaram muito minimalistas, a gente caiu um pouco o tom das cores da Farm e aquilo passou a não ser reconhecido, mas foi uma escolha para tentar ver uma inovação dentro da marca que não foi bem sucedida. E aí, você não sabe, Edu, a gente lançou essa coleção no segundo semestre e a gente não vendeu nada. Assim,
a empresa fez um buraco, assim, a gente vendia 30% da diária, que nunca acontecia na Farm. A Farm é um case de bater metas, tá? Mas isso não acontecia. Quando chegou um mês, a gente não fechou, a gente tinha produto. O que a gente fez? A Kátia Barros entrou com a equipe dela e fez toda uma coleção, porque senão a gente ia se arrastar com aquilo até dezembro, parou aquilo tudo, cancelou com o fornecedor. Elas fizeram uma imersão dentro da Farm durante mais de 30 dias para refazer toda a coleção. Então, ali ficou um grande aprendizado que a personalidade não se mexe. Você pode mexer no corpo. E o que é mexer no corpo, Denise? É não mexer a personalidade. A personalidade é a alma dela, né? Que se faz ali. Então, a gente mexeu no DNA da marca. E aí a gente se perdeu, porque a gente escolheu um ticket médio mais alto, um produto minimalista, nada a ver com a Farm. E isso que acontece com muitas experiências das marcas, principalmente vestuário, tentar um outro tipo de produto que o DNA não condiz, né? É que nem você, Edu. Você é um cara super moderno, parará. De repente, te vestir de uma forma que você não se vê ali. Então, é isso que realmente acontece fazendo essa analogia. Agora, o corpo, você muda. Por exemplo, quando eu entrei, o propósito da equipe de lojas eram meninas da Zona Sul de 18 a 20 anos. Elas tinham um perfil de lourinhas universitárias, filhas de médico, advogado. Esse era o briefing. Só que a teoria, você estava conosco, acho que nesse tempo, e era muita reclamação. Era muita reclamação, porque a prática era diferente da teoria. Ou seja, a marca, uma marca descolada que prezava um lifestyle delicioso, de jovens, isso, aquilo. Quando o cliente tinha experiência na loja, ele sofria, porque as vendedoras se achavam umas tops. E aí, quando eu entrei, foi para realmente mudar esse corpo. E aí eu entendi, desenhei a marca como todos devem ser inclusivos, como a marca é, como a Kátia era e é até hoje. Falei, Kátia, você é uma mulher que você tem conexão com todo mundo, qualquer meio social. E por que na loja tem que ter a menininha muito lourinha? Não, vamos botar ali a negra, a menina da favela, aquela que busca. Então, isso foi muito importante. Aí eu falo que é mudar o corpo. Tá? Então, são duas analogias que fica claro aqui de se medir as realidades com as teorias. É você pegar o corpo, que tem a ver com a personalidade, para você, assim, ter a alma definida para todos sentirem e verem aquele propósito. Nossa, imagina o Marcelo como é que estava nesse período aí de baixa de venda, né? Assim, aquela Cara, coisa você não tem noção. Do gestor enlouquecido, né? Você não tem noção. Foi uma loucura. Mas foi uma experiência. Com certeza, com certeza. E com certeza colheu os aprendizados, né? A gente vê hoje, né, a Farm, dali por diante foi entendido que nunca mais a Farm ia fazer um produto que não tivesse a ver com a personalidade dela. Assumir e amar, ter a estampa assim. Então, não é nada, talvez não esteja sendo muito estampado, será que se a gente botar o mais liso? E aí foi isso. Então, às vezes, a escolha mal sucedida traz muitos aprendizados. É legal. Eu acho que você contou uma história, né, da Restock, da entrada do CEO, da saída do CEO. Isso é uma coisa que eu acho que me preocupa do ponto de vista de branding de várias marcas, né? Porque a marca ela tem que ser, a essência da marca ela tem que ser maior do que a gestão, né? Então, isso às vezes é complicado, porque às vezes a marca é um reflexo, por exemplo, de quem fundou. Mas aí no momento que o fundador se afasta por algum motivo, porque está indo para outro projeto ou porque está cansado, aí vem uma outra pessoa, como é que mantém essa cultura, né? Isso eu acho que é uma grande preocupação. Eu queria te fazer uma pergunta sobre crescimento, né? A Amy Loures, ela vai crescer para onde? Nesse mundo que a gente está vivendo agora, quais são os planos de futuro, né, que vocês têm? Sim, a gente, em plena pandemia, eu digo que foi um momento de maior prosperidade para a gente, em termos de ressignificar a marca, de lançarmos aí, a gente conseguiu realizar um desejo muito grande, no meio da Marina e de toda a minha equipe, que é a linha Despertar, que é a linha sustentável. A gente vai para a terceira linha sustentável, agora em 2 meses de lançamento. Todos os meses a gente se comprometeu com o meio ambiente, que a gente vai estar lançando uma cápsula
da linha sustentável, e isso está sendo muito importante. Isso gera visibilidade também da nossa verdade, né? A Vogue fez uma matéria linda conosco, e aí para todos os meses falando bastante sobre essa linha, porque ela adorou esse nosso mindset de entender que não somos 100% sustentáveis, mas a gente busca cada dia mais reconhecer isso dentro da gente, né? Como todos os colaboradores, em muitos momentos a gente reutilizar a nossa folha, reutilizar o nosso copo. Isso foi dentro, primeiro foi uma consciência dentro, para depois isso se expandir. E sendo assim, ainda veio aí a questão, a Emily Louris é uma marca que é muito procurada internacionalmente, muito. E desde que eu entrei, a gente está nesse processo de formalização de tudo para a gente internacionalizar a marca, e agora a gente está conseguindo finalmente efetivar isso, né, nos termos jurídicos e contábeis. A gente está abrindo aí uma expansão internacional em sentido de atacado e nosso site. Então, acredito que o início do próximo ano a gente já vai estar com esses atacadistas, porque, para você ter uma ideia, esse salão digital teve já cliente de Nova York assistindo que não pôde comprar, porque a gente não tinha como emitir isso para ele. E agora, nesse mundo, nesse universo virtual, que eu estou me comunicando a você e posso qualquer lugar do mundo, tá? Eu convido você a um dia assistir, entrar no nosso salão digital de atacado, você vai se apaixonar. Vai ser muito importante aí, até porque, quem sabe, a gente faz aí uma parceria o ano que vem. Edu, meu sonho é ter você conectado a gente aí para contribuir conosco. Principalmente na parte internacional aí, que a gente vem brilhante. Então, eu só tenho que agradecer ao universo, a nossa coragem, a minha equipe, que tem exatamente essa autorresponsabilidade. Eu tenho muito orgulho de falar da minha equipe. Elas brincam comigo, elas falam, lá vem a provocadora. Diz que elas me apelidaram de supositório de pimenta, porque eu tiro todo mundo da zona de conforto, e quando eu chego, aquilo, todo mundo se mexendo para tudo quanto é lado. E hoje eu fico muito feliz que elas são assim. Então, eu não preciso mais provocá-las, né? Elas já têm essa autorresponsabilidade. E eu falo que isso é uma partezinha da empresa que, quando a gente consegue, a gente tem muitos êxitos. E a gente só sente falta disso quando a gente perde, tá? Porque quando a gente tem, a gente acha que é orgânico. Ah, não, isso é a empresa que já está nesse patamar. Mas quando a gente não dá esse valor, que é uma conexão de equipe, de almas, né? E a gente começa a perder, aí que a gente se desespera, né? E vai dar valor lá na frente o que perdeu para recomeçar. Então, cuidado aí, galera. Convido vocês a valorizar o que tem. A Paula, Paula Roberts está falando aqui no chat que ela tem orgulho porque virou uma Denizinha. Então, é isso tá aí, vendo? É da minha equipe. A Paulinha era do Rio Moda, fazia parte da equipe aí do Roberto, e é uma menina brilhante, e eu tenho muito orgulho. Todas elas têm assim, um pertencimento como donas, e não é diferente, não pode ser diferente disso. E eu falo que não é querer mandar, sabe? Esse dona não é nesse sentido, é de sentimento, é de autorresponsabilidade mesmo. Porque a hierarquia, ela é inspirada, né, Edu? Você não precisa se impor. Porque quando você impõe uma hierarquia, senão você não está sabendo, né, como se colocar aí no seu lugar e que as pessoas te vejam dessa forma. Ela é inspiradora, a hierarquia. Então, eu só tenho que realmente agradecer e dizer para vocês que estão nos ouvindo que não desistam da rota de vocês. Acreditem. Tem dia que a gente acorda assim, respira fundo. Como eu tenho uma loja franqueada de serviço que não é de produto, tá, Edu? Que é bem diferente. Quando é produto, na pandemia, eu tendo site, eu ainda sobrevivo. E quando é de serviço? Né? Então, a MyLash, que eu represento a franquia da MyLash, que, para quem não sabe, é procedimento de cílios e com material internacional, com uma patente americana que a franqueadora trouxe. Eu falo, poxa, trabalhar o serviço é você ter um branding bem posicionado, que a MyLash tem, né? A Karina soube fazer isso muito bem.
e ela só tem franquias e todas bem posicionadas na Zona Sul. A gente tem uma perto da Oscar Freire, e foi lá que eu conheci quando eu morei em São Paulo. Então, assim, é premium a experiência. Eu acho que é você fazer as pessoas reconhecerem isso, sentindo isso na experiência. Para mim, esse é o verdadeiro branding digital. Perfeito, Denise. A gente está quase no finalzinho. Eu queria deixar uma última pergunta que eu acho que é interessante. A gente está falando de branding, a gente fala de planejamento estratégico, e isso dá a impressão, na minha opinião, isso dá a impressão de que é uma ferramenta, são ferramentas que só cabem ou só servem para os grandes grupos, né? Para o grupo Soma, para o grupo Restock, para a Amy Lowe's. E a gente tem muita gente que acompanha o programa especial de branding digital, que são, na verdade, pessoas que estão começando a empreender no mercado de moda ou estão pretendendo empreender no mercado de moda. Então, eu queria deixar, na verdade, duas perguntas. Assim, se você acha que o pequeno também tira um bom uso, né, dessas ferramentas, né, de brand, planejamento estratégico, como é que ele pode fazer isso sem contratar o Boston Consulting Group nem nada disso? E outra coisa, se você hoje pudesse dar uma dica, né, para Denise, há 20 anos atrás, que estava começando no mercado de moda, o que você falaria para ela? Denise, ó, isso aqui é uma dica que eu aprendi ao longo desses anos. Tá? Então, são duas perguntinhas aí para a gente... Primeiro, estudo, conhecimento, fazer os cursos, participar. Hoje tem aí, o que mais tem são ofertas de cursos, tá? Aí como o Rio Moda, que é um case de sucesso nisso, que as plataformas digitais do Rio Moda oferecidas educacional são muito importantes, e eu sou muito grata por fazer parte desse processo educacional, mas a gente tem milhões de estudos. Não parem de estudar. Eu sou uma pessoa ávida por conhecimento, tá? Então, eu estou estudando sempre, eu estou lendo sempre. Na pandemia, eu já li mais de 5 livros. Então, em primeiro lugar, muito estudo. Segundo, olha só, um dos propósitos da Amy Lowe's, fazer mais com menos, tá? Por favor, vocês não precisam contratar nenhum consultor business plans para poder fazer um planejamento estratégico, não. É no papel. Pega a tua equipe. Eu fiz isso na Amy Lowe's, tá? Peguei a minha equipe. O Giuline fez isso dentro da marca da Volney. A gente fez isso lá, a gente construiu isso lá, sabe? Sem um gasto, gente. Vou dar uma dica para vocês. Pesquisa em primeiro lugar. Tá? O método matriz SWOT, que, para quem não sabe, é você mensurar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, que são os fatores interno e externo, para vocês botarem no papel, e a equipe que está ali na força-tarefa com vocês, analisem os fatores internos do ambiente interno e externo, já vai ajudar bastante vocês conseguirem mensurar isso. Segundo lugar, o método 5W2H, para quem não sabe, que são o que, o quem, o onde, o quando, o porquê, né? O como, quanto custa, colocar isso no papel. Isso é um plano de ação muito importante que facilita compreender e visualizar as ações a serem tomadas para mensurar os prazos a serem realizados. Então, gente, é fazer no papel, não custa nada, custa sim um caderno, né? Ou então folha de papel ofício, porque nessa hora tem que escrever. Então, vocês reúnam a equipe de vocês, colocam o que vocês querem da marca, desenhem como a marca é, cada um vai escrever o que acha da marca, como vê a marca, e aí tem que ter um líder para fazer uma apuração de tudo isso aí. Eu tenho certeza que vai sair um excelente escopo de trabalho, que eu falo que é o corpo, a personalidade, que é igual à alma. Pensem nisso, que vai ajudar bastante. Fazer mais com menos, ter criatividade, mas, sobretudo, precisa ter atitudes. Não procrastinem, porque quem procrastinar, ficar aí morrendo de medo de tomar atitude, vai quebrar, vai fracassar. E se você acordar amanhã com atitude, qualquer atitude que você venha a ter em função à sua jornada, tenho certeza que você vai colher bons frutos. Excelente, Denise. Eu acho que um outro objetivo que a gente tem em cada interação que a gente tem do brand digital é que as pessoas precisam sair incomodadas, né? Eu brinco isso, falo isso o tempo todo, né? Então, acho que essa fala que você fez agora é perfeita. Assim, seja você grande, seja você pequeno, né? Se você não tem uma análise SWOT feita, não sabe responder o porquê da marca,
assim, sai incomodado hoje e amanhã de manhã, sexta-feira, é um excelente dia para começar as coisas, porque tem o fim de semana para pensar. Então, amanhã de manhã, reúne a equipe e monta isso. Coloca no papel, galera. O que eu sou, onde eu quero chegar. A gente tem tudo traçado. E outra coisa, a gente não se planeja para 2, 3 anos, não. Ó, no mundo de hoje é muito longe, hein? Se planejem para 6 meses, 1 ano, tá ótimo. Tá? A meta de vocês, muito importante trabalharmos com meta, não importa o tamanho da empresa. Todos os meus colaboradores não podem conversar comigo sem falar de números. Tem que ter metas mensuradas, o planejamento tem que ser os dados dele para me apresentar, um marketing digital tem que ter os dados de mensuração de CRM, né? Se aprofundar na essência do CRM, não só no analítico, mas no conteúdo, para a gente ter a causa daquilo. Isso tudo, gente, se faz com nada, zero, tá? Custo zero. Mensurar dados. Sejam mais céticos, tá? Menos intuitivos nessa hora. O Eduardo é o mestre para falar disso, tá? A gente já sentou em várias reuniões na Farm, né? Manhãs e manhãs aí, mensurando os dados para criar uma estratégia através desses dados que a gente apurava semanalmente. Então, ajuda muito, gente. Trabalho colaborativo, fazer o que vocês estão fazendo aqui, insights, mindset, para poder ressignificar aquilo que vocês já ouviram, hoje é o essencial, é o que vocês precisam. Perfeito, Neise. Muito obrigado pelos ensinamentos. Eu vou passar a palavra agora para o Roberto para ele fazer o encerramento. Eles poderiam ficar aqui falando a noite inteira, mas a Muito gente obrigada. também tem esse hábito, né, de tentar manter a hora marcada. Então, Denise, muito obrigado. Roberto, acho que você pode assumir agora e fazer o encerramento. E obrigado a todo mundo que está presente aí também. Edu, é aquela velha repetição, né? Acaba, mas não acaba, né? Porque não acaba nunca, né? Acaba agora aqui, mas a gente sempre tem a possibilidade de aprofundar e de continuar, até como convite mesmo ao aprofundamento, né? E a reflexão e a difusão dessa conversa produtiva que a gente teve hoje. Eu vou repetir aqui que a gente vai compartilhar com todo mundo o link para a gravação desse webinar e a gente está gerando material a partir dele para disponibilizar também para os participantes do programa de Branding Digital para Moda. E queria agradecer a Denise, dizer que depois eu queria muito conversar com você para a gente dar sequência a outros projetos dentro dessa nossa linha de infoprodutos, né, que a gente tem enfatizado bastante a produção a partir daí, né? Aquilo que era para ser um intervalo de 15 dias, né? Tá também para o 6º mês agora. Então, ou a gente muda, né, preservando a essência, ou a gente não sobrevive. E a gente tem sido premiado com muito crédito, assim, né? Crédito não dos bancos, mas crédito das pessoas, né? Que continuam aí curtindo o trabalho que nós fazemos juntos, né? Isso é muito coautoria, é coletivo, né? É por isso que fica tão bom. Obrigado a você, obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí que compareceram. Eu que agradeço, pessoal. Muito boa noite para vocês e obrigada por estar aqui, podendo contribuir um pouquinho com Rio Moda, com todos que estão aqui nos ouvindo, tá? Beijo grande. Sigam a gente aí. E olha, galera, estudo, hein? Não percam isso. Muito bom. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Beijo. Tchau, tchau.